Olá, eu sou a professora Lívia Pugliese e essa é mais uma aula do nosso curso de Imunologia da Universidade do Estado da Bahia. E nesta aula nós vamos conversar sobre imunidade inata e imunidade adaptativa. São conceitos bastante importantes que nós vamos utilizar ao longo de todo o curso. Os objetivos de aprendizado da nossa aula são compreender quais são as características da resposta imunidata, quais são as características da resposta imunidadaptativa, o que é que elas têm em comum e o que é que elas têm de diferente. Para a gente entender o que é a imunidade inata, o que é a imunidade adaptativa, vamos começar conversando um pouquinho no contexto evolutivo do sistema imune? Bom, na evolução das espécies, o sistema imune dos seres vivos ele foi coevoluindo com os micro-organismos. E mesmo seres muito rudimentares, como os invertebrados, como as moscas, por exemplo, possuem elementos celulares e moleculares que têm funções de defesa, função imune. Algumas dessas moléculas foram conservadas entre as espécies. E dessa forma, nós, seres humanos, embora tenhamos ganho ao longo da evolução, em comparação com os invertebrados, um alto grau de complexidade no nosso sistema imune, nós ainda temos algumas moléculas que são estruturalmente análogas, estruturalmente semelhantes às dos invertebrados. Os ganhos evolutivos tornam possível classificar a resposta imune em dois tipos: imunidade inata e imunidade adaptativa. Aquilo que a gente chama de imunidade inata, ela é evolutivamente mais antiga. Surgiu há cerca de 1 bilhão de anos, 800 milhões de anos atrás. Bom, fazem parte desta imunidade, a imunidade inata, os mecanismos de proteção que são mediados pelas barreiras epiteliais, a fagocitose, a inflamação aguda, dentre outros. Milhares de anos depois, por volta de 600, 500 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros peixes osteíctes, que são os peixes gnáticos. São peixes que tinham tecido ósseo, tinham mandíbula óssea. Foi a primeira vez que o tecido ósseo surgia no nosso planeta. E com o surgimento do tecido ósseo, surgiu um novo microambiente, a medula óssea. Com a medula óssea, o microambiente medular, o microambiente da medula óssea, surgiu um novo tipo de célula no planeta, os linfócitos. Essas células linfóides, de origem linfóide, os linfócitos, e suas funções trouxeram um novo grau de complexidade à resposta imune. E, portanto, novas características, novos mecanismos que eram diferentes daqueles que a gente tinha até então, nós chamávamos, portanto, de imunidade inata. Então, sempre se lembrem, quando a gente estiver falando de linfócitos, nós estamos falando de imunidade adaptativa. E a imunidade adaptativa foi um ganho evolutivo, mas os seres vivos simplesmente não jogaram fora os milhares de anos de evolução dos mecanismos de imunidade inata. Na verdade, houve um incremento, um ganho em complexidade, com a atuação dos linfócitos da imunidade adaptativa de forma integrada aos mecanismos de imunidade inata já existentes. Portanto, os seres humanos possuem mecanismos de imunidade inata e mecanismos de imunidade adaptativa, e estes se interrelacionam. A imunidade inata, também chamada de natural, é a nossa primeira linha de defesa contra infecções. Ela previne infecções e atua precocemente, controlando processos infecciosos já instalados. A gente observa nesse gráfico aqui, olha, logo no início, a gente está observando aqui, tá? A imunidade inata com seus mecanismos, os fagócitos, barreiras, células dendríticas, células NK, complemento, atuando logo nas primeiras horas. Já a imunidade adaptativa, com a característica participação dos linfócitos, é no primeiro momento, no primeiro contato com o antígeno, na verdade, no primeiro contato, ela é lenta, demorando em média 7 dias até a gente ter mecanismos de defesa. Então, observem também nesse gráfico, olha, enquanto que a imunidade inata atua logo nas primeiras horas, a imunidade adaptativa, no primeiro contato com o antígeno, ela vai ser lenta e a gente vai só ter mecanismos efetores
ou seja, aqueles que são capazes de efetuar a defesa, como, por exemplo, anticorpo, tá? Que é secretado pelo plasmócito, que é uma célula que se diferencia do linfócito B. A gente só vai ter esse mecanismo efetor. O que é mecanismo efetor? Aquele que é capaz de efetuar a defesa. Depois de alguns dias, né? Em cerca de 7, 10 dias é que realmente nós vamos ter esses mecanismos efetores. Portanto, no primeiro momento, nós somos muito dependentes dos mecanismos de imunidade inata para nos dar defesa, né? No primeiro contato com o antígeno, a primeira vez que a gente entra em contato com o antígeno na nossa vida, nós vamos precisar muito desses mecanismos de imunidade inata para ser capaz de nos defender. Porque nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, a imunidade adaptativa ela ainda não vai ter sido ativada, ela ainda não vai ter mecanismos efetores. Vai demorar alguns dias até a gente realmente ter mecanismo capaz de efetuar defesa. Posteriormente no curso, nós vamos detalhar esses mecanismos de imunidade inata, as barreiras, os fagócitos, né, sistema complemento. Nós vamos detalhar como os linfócitos da imunidade adaptativa nos defendem. Nesta aula, a gente tem por objetivo destacar quais são as principais características da imunidade inata e quais são as principais características da imunidade adaptativa. E, para isso, a gente vai começar com esse quadro, utilizar esse quadro, onde a gente está sintetizando essas características de cada um dos tipos de imunidade. Vamos começar com as características da imunidade inata, também chamada de natural. Bom, como o próprio nome diz, ela é inata, ou seja, os seus mecanismos efetores, que são aqueles mecanismos de defesa, que promovem defesa contra um micro-organismo patogênico, por exemplo. Bom, os mecanismos efetores da imunidade inata, eles são pré-existentes. Em outras palavras, não é necessário haver estímulo infeccioso para que o mecanismo efetor seja produzido pelo nosso corpo. E isso é uma diferença entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Tá? Então, na imunidade inata, a gente não precisa ter estímulo infeccioso para ter mecanismo efetor. O mecanismo efetor é pré-existente, né, e pode ser rapidamente desencadeado. A resposta é rápida. Por exemplo, os nossos epitélios de revestimento, eles secretam enzimas de ação antimicrobiana de forma constitutiva. O que é de forma constitutiva? É sem haver necessidade de haver uma infecção presente. Então, o tempo inteiro, os nossos epitélios estão secretando enzimas e peptídeos de ação antimicrobiana. Isso é um grande exemplo de mecanismo de imunidade inata das nossas barreiras epiteliais, que é pré-existente à existência, né? É pré-existente à ocorrência de uma infecção. Um outro exemplo de imunidade inata, né, são os nossos granulócitos. Lembram da classificação lá da histologia? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, tem os granulócitos, que são aqueles que têm grânulos secundários no seu citoplasma. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Os granulócitos, eles sintetizam esses grânulos secundários, que são ricos, o conteúdo dos grânulos é rico em peptídeos de ação antimicrobiana. E a síntese desses grânulos também é constitutiva. A célula possui grânulo e está sintetizando grânulo o tempo todo, sem a necessidade de haver um estímulo infeccioso. É um custo biológico, né? Existe um gasto biológico, um gasto energético, um gasto nutricional para manter essas células sempre produzindo o conteúdo dos seus grânulos. Se não tiver infecção, né, se não tiver um processo inflamatório, nós vamos ter gasto esses recursos celulares sem eles terem sido utilizados. Mas esse é o custo que nós temos, o custo biológico que nós temos para podermos dar uma resposta de defesa extremamente rápida. Havendo um processo infeccioso, um granulócito pode então rapidamente ser estimulado a degranular e nós teremos defesa em poucos segundos. É o que nós estamos vendo nesse vídeo. Está demonstrando, olha, os granulócitos, né, degranulando, e a gente está vendo aqui a liberação do conteúdo dos grânulos numa cultura de células.
Então, a gente consegue perceber que é muito rápido, em poucos segundos, né, a produção dos grânulos vai ser constitutiva e, havendo infecção, em poucos segundos, os granulócitos são estimulados a degranular e a gente já vai ter peptídeos de ação antimicrobiana fora da célula, podendo entrar em contato com o micro-organismo. Agora que vocês entenderam a primeira característica da imunidade inata, que é ter mecanismos pré-existentes ou rapidamente desencadeados, vamos conversar sobre uma segunda característica bastante importante, que é a baixa especificidade. A imunidade inata é de baixa especificidade. Ela é capaz apenas de distinguir grupos de micro-organismos. Ela consegue distinguir, por exemplo, se uma bactéria é móvel ou imóvel, se ela é gram-positiva ou gram-negativa, se é uma infecção viral que está sendo causada por um vírus que é DNA ou RNA. Portanto, ela consegue distinguir grupos. Ela não consegue distinguir os micro-organismos com alta especificidade. A alta especificidade é uma característica da imunidade adaptativa. Mas como é que as células da imunidade inata conseguem fazer essa distinção de grupos de micro-organismos? Vamos entender? Nós reconhecemos as pessoas. Eu olho para uma pessoa e eu sei reconhecer quem ela é pelas suas características físicas. Uma célula, ela vai precisar interagir, os nossos leucócitos, no caso os glóbulos de defesa, né, eles vão precisar interagir com micro-organismos e vão ter que reconhecer que se trata de um micro-organismo. Como é que a célula faz esse reconhecimento? O reconhecimento celular ele é sempre mediado por interações entre receptores e ligantes desses receptores. Então, os nossos leucócitos, eles possuem na sua membrana, tá em destaque ali a região da membrana, né, plasmática da célula, ele possui receptores que vão interagir, né, com ligantes presentes nos micro-organismos. Além desses receptores presentes na parte externa da membrana, se o micro-organismo entrar na célula, ele também pode encontrar receptores presentes no citoplasma. Se o micro-organismo for fagocitado, ele pode encontrar receptores presentes ali na membrana do fagolisossoma, por exemplo, tá? Do endossoma. Então, vai ser sempre mediado por interações entre receptores expressos pelo leucócito, né, e os ligantes para esses receptores expressos nos micro-organismos. Os leucócitos possuem famílias de receptores chamados coletivamente de PRRs. Tá? PRR é como a gente chama, né, esses receptores de padrão molecular associado a patógeno. Tá? Então, eu fiz como se fosse, peguei uma seta ali, eu estou fazendo um aumento desses receptores que estão expressos ali na membrana plasmática dessa célula, que no caso é um macrófago. Tá bom? Então, eu poderia ter diversas famílias diferentes desses PRRs, né, como a família Toll-like receptor, né, a família de receptores scavenger, né, receptores de Mannose. Então, eu posso ter diferentes famílias de receptores. A família Toll-like receptor, TLR, é uma das mais famosas, né? É uma das primeiras que foi descrita, foi a primeira, na verdade, a ser descrita, a ser caracterizada. O que é que esses PRRs, né, como Toll-like receptor, que é conhecido pela sigla TLR, tá? O que é que esses receptores reconhecem no micro-organismo? Bom, eles reconhecem o que a gente chama de PAMPs, que são os padrões moleculares associados a patógenos. Um exemplo de PAMP é o LPS da bactéria gram-negativa, a flagelina de uma bactéria móvel. Então, PAMPs são moléculas que elas estão presentes em abundância nos micro-organismos, mas elas são ou ausentes ou muito raras nas células de mamífero. Portanto, é um padrão molecular que, se presente, né, se for detectado pelas nossas células, que está presente em alta quantidade nos nossos tecidos, é um forte indicativo de que se trata de um processo infeccioso. Então, como eu falei, nós vamos ter, fazendo um pequeno resumo aqui, nós vamos ter expresso pelos nossos leucócitos os PRRs, que são receptores de diferentes famílias. O PRR mais famoso é a família TLR, que são os Toll-like receptors. E o que os PRRs vão reconhecer? Eles vão se ligar com padrões moleculares presentes nos micro-organismos, que
são os PAMPs, né, que é uma sigla para padrão molecular associado a patógeno. Portanto, as células da imunidade inata vão reconhecer com baixa especificidade os micro-organismos através de interação PAMP-PRR. Bom, nós conversamos já sobre a característica da imunidade inata de ter mecanismos pré-existentes ou rapidamente desencadeados e que faz com que ela seja uma excelente primeira linha de defesa, vai nos dar uma defesa rápida. Nós conversamos sobre a característica de ela ter baixa especificidade, ela é capaz apenas de distinguir grupos de micro-organismos através da interação PAMP-PRR. E agora vamos conversar sobre uma terceira característica da imunidade inata, que é a invariabilidade. Essa é uma característica que também a distingue da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, como o próprio nome diz, se adapta, ou seja, a partir de um segundo contato em diante, a gente pode ter uma resposta melhorada. Enquanto que a imunidade inata, os mecanismos de imunidade inata vão permanecer praticamente os mesmos. Então, essa também é uma característica da imunidade inata que é importante e a distingue da imunidade adaptativa. Agora vamos testar os seus conhecimentos aprendidos? É necessário haver uma infecção para ter produção de mecanismos de imunidade inata. Bom, a resposta é falsa. Acertou? Siga adiante. Não acertou? Está em dúvida? Retorna um pouco na aula, revê esses conceitos. Se ainda assim não ficar claro para você, você pode colocar sua dúvida no fórum. Então, nós conversamos sobre os mecanismos, as principais características, melhor falando, da imunidade inata ou natural, e agora a gente vai fazer o contraponto com a imunidade adaptativa, também chamada de imunidade adquirida. Então vamos lá. Uma primeira característica extremamente importante da imunidade adaptativa ou adquirida é a necessidade de ativação para então nós termos mecanismo efetor. Isso é uma grande distinção entre imunidade inata e imunidade adaptativa ou adquirida. Na imunidade inata, os mecanismos efetores são pré-existentes. Na imunidade adaptativa ou adquirida, olha o outro nome que ela tem, adquirida. É justamente por causa dessa característica dela que ela se chama adquirida. A gente primeiro precisa ter contato com o antígeno, para então existir estímulo para que exista, né, se produza, se secrete mecanismos efetores. Não é que a gente só vai ter linfócito após a infecção. Nós já temos o linfócito, mas aquele linfócito ainda não produz os mecanismos efetores necessários para efetuar a defesa. Vamos observar essa imagem para poder entender melhor isso. Tá? Essa imagem está se referindo ao linfócito T, mas para o linfócito B também é semelhante. Tá? Nós produzimos os nossos linfócitos nos nossos chamados órgãos linfóides primários, né, medula óssea e timo. Então, nós produzimos essas células, mas essas células, elas ficam circulando, né, depois que elas saem dos órgãos que as produzem, a medula óssea, o timo, elas circulam como células virgens. É o que a gente está vendo aqui no início dessa imagem. Olha, a gente tem aqui célula TCD4 virgem, célula TCD8 virgem. Então, esse linfócito que não entrou em contato ainda com o antígeno, ele é chamado de virgem e ele ainda não é capaz de produzir os mecanismos efetores. Esse linfócito vai precisar reconhecer o antígeno, ser apresentado ou reconhecer diretamente, no caso do B, o antígeno, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui, olha, de reconhecimento. Aqui eu estou vendo uma célula dendrítica apresentando o antígeno para o linfócito T. Então, agora sim é que essa célula está reconhecendo o antígeno e então ela vai passar por um processo de ativação e de diferenciação, e assim ela vai adquirir funções efetoras. Ela vai ser capaz, portanto, de nos defender. Nós conversamos que a imunidade inata ou natural é de baixa especificidade. Em contraponto, a imunidade adaptativa ou adquirida é de alta especificidade. Reconhecimento de antígenos
da imunidade adquirida é realizado por receptores de alta especificidade expressos pelos linfócitos. Nós falamos, quando conversamos sobre imunidade inata, que os receptores de baixa especificidade da imunidade inata são chamados de PRRs, né, e que pertencem, são diferentes famílias de PRRs, né, a TLR, que são os Toll-like receptors, é uma família bastante conhecida, foi a primeira a ser caracterizada. Vamos agora conversar sobre quem são esses receptores de alta especificidade da imunidade adaptativa ou adquirida? Bom, os receptores de alta especificidade da imunidade adaptativa ou adquirida são chamados de TCR, no caso da célula T, do linfócito T, né? TCR é uma sigla, né, em inglês para T-cell receptor, ou seja, receptor da célula T, ok? Então, é essa molécula aqui. Na verdade, ele é um complexo com várias moléculas, está representada aqui apenas a molécula principal do TCR. Já para o linfócito B, nós vamos chamar esse receptor de alta especificidade de BCR, né, do inglês receptor da célula B. E ele também é um complexo de moléculas, a molécula principal do BCR é um anticorpo preso na membrana da célula, na forma de glicoproteína transmembrana, ok? Vão ser esses receptores de alta especificidade que vão interagir com o antígeno. E após esse reconhecimento e interação, esse linfócito poderá ser ativado, se diferenciar em célula efetora, que é aquela capaz de nos defender, aquela que é capaz de efetuar defesa. Vamos fazer um exemplo lúdico, né, para a gente entender melhor o que é isso de baixa especificidade na imunidade inata, alta especificidade na imunidade adaptativa. Imagine que esses animais estão todos misturados. Tá? Com baixa especificidade, eu consigo apenas distinguir grupos, ou seja, eu seria capaz de separar os peixes das aves, dos gatos, dos cães. Então, essa é uma analogia, né, do que representa a baixa especificidade da imunidade inata. Na imunidade inata, nós temos receptores que vão ser capazes de distinguir, por exemplo, se um processo infeccioso está sendo realizado, está sendo mediado por uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Por quê? Porque se for uma infecção por uma bactéria gram-negativa, por exemplo, bactérias gram-negativas expressam LPS, elas possuem muito LPS na sua parede celular. A gram-positiva não tem LPS, a gram-negativa tem. Então, se a gente tem muito LPS no ambiente, os nossos leucócitos expressam o Toll-like receptor 4, que se liga com o LPS bacteriano. Então, quando a gente estiver tendo reconhecimento e sinalização celular via Toll-like receptor 4, vai ser uma sinalização para a imunidade inata de que se trata de infecção por uma bactéria gram-negativa. Da mesma forma, se a gente estiver tendo reconhecimento do PANF flagelina, vai ser um indicativo de que se trata de um processo infeccioso por uma bactéria móvel. Então, é desta forma que a gente vai ter a distinção de grupos na imunidade inata. Vamos transpor esse mesmo exemplo lúdico para a resposta imune adaptativa, para a gente entender? Bom, a resposta imune adaptativa, os leucócitos, né, os linfócitos, possuem receptores de alta especificidade. Os linfócitos T possuem receptores de alta especificidade chamados de TCR, e os linfócitos B, receptores de alta especificidade chamados de BCR. No nosso exemplo lúdico, né, é como se eu fosse capaz de, com alta especificidade, não apenas distinguir o grupo de peixes, de aves, de gatos e de cães, mas distinguir nessa mesma matilha de cães, todos da mesma espécie, quem é Rex e quem é Toby. Eu seria capaz de distinguir cada um dos indivíduos de periquitos, né, e não apenas que eles são da espécie periquitos. Então, a gente é capaz de distinguir com alta especificidade mesmo indivíduos da mesma espécie. Na resposta imune adaptativa, os receptores de alta especificidade, eles são capazes de distinguir não apenas grupos de micro-organismos, de acordo com a expressão de uma determinada molécula. Eles são capazes de distinguir, por exemplo, dentro de uma mesma espécie, né, de uma mesma espécie bacteriana, sorotipos diferentes.
Então, o meningococo, por exemplo, ele é capaz de distinguir se é o sorotipo A, se é o sorotipo C, se é o sorotipo B, se é o sorotipo Y. Então, nós vamos ter uma alta especificidade, um reconhecimento bastante específico, não apenas de gênero, não apenas de família, não apenas de espécie, mas também de sorotipos. Os nossos linfócitos B se formam lá na medula óssea e saem como células B virgens, que ficam circulando no nosso corpo. Os linfócitos T precisam passar pelo timo para terminar o seu processo de desenvolvimento em células T virgens. Nesses órgãos, o B na medula óssea e o T no timo, essas células vão expressar esses receptores de alta especificidade. O BCR, né, é expresso pelos linfócitos B enquanto eles estão em desenvolvimento na medula óssea, e o TCR é expresso pela célula T enquanto ela está em desenvolvimento no timo. Essas células virgens, portanto, que circulam no nosso corpo, os linfócitos B virgens e os linfócitos T virgens, eles já expressam os BCRs e os TCRs. Quando essas células estão em desenvolvimento na medula óssea e no timo, elas vão expressar, né, BCRs e TCRs com uma alta diversidade, ou seja, cada célula formada pode ter uma possibilidade bastante elevada de expressar um TCR diferente no timo, um PCR diferente na medula óssea, como nós vemos de uma forma lúdica nesta imagem. A gente está observando aqui, olha, que a partir de uma única célula tronco progenitora, né, uma célula T progenitora, a gente pode ter a formação de células T com diferentes TCRs com diferentes especificidades, que vão ser, portanto, capazes de reconhecer e interagir com diferentes sequências peptídicas nos micro-organismos, né, o antígeno. Então, elas vão reconhecer, né, porções diferentes de antígenos. Então, o ligante para esses TCRs vai ser diferente, portanto, cada um deles tem a sua especificidade. Portanto, a gente tem uma alta diversidade das especificidades. Esses receptores TCR e BCR, que são expressos durante a formação das células na medula óssea e no timo, eles são expressos por um processo conhecido, eles são formados por um processo conhecido como recombinação somática do DNA, a qual possibilita que diferentes segmentos gênicos sejam aleatoriamente recombinados. Então, nós vimos que a imunidade adaptativa adquirida necessita uma ativação dos linfócitos para, então, a gente ter o desenvolvimento de mecanismos efetores. Ela é de alta especificidade, porque nós vamos ter receptores de alta especificidade, o TCR e o BCR, sendo formados pelo mecanismo de recombinação somática, o que possibilita, né, que cada célula possa ter uma especificidade distinta da outra, e uma grande diversidade de células pode se formar nesses órgãos primários. Vamos para uma terceira característica da imunidade adaptativa adquirida. A resposta é lenta no primeiro contato com o antígeno. Então, nós vamos precisar ter o contato com o antígeno. Esse contato e essa ativação vai ser mediada por um reconhecimento de alta especificidade, porém, a gente vai demorar até ter mecanismos efetores. Pode demorar ao menos 7 a 14 dias até nós termos esses primeiros mecanismos efetores de imunidade adaptativa numa primo-infecção. O que é uma primo-infecção? O primeiro contato da gente com aquele agente infeccioso. Isso decorre do tempo que vai ser necessário para que o linfócito, chamado de virgem ou naive, aquele que nunca teve contato anteriormente com o antígeno para o qual ele é específico, consiga interagir com esse antígeno, ou seja, reconhecer esse antígeno, ser ativado e se diferenciar em célula efetora. É o que estamos vendo nessa imagem. Olha, aqui a gente está tendo a fase de reconhecimento, está escrito aqui fase de reconhecimento em inglês. Aqui a gente está vendo o linfócito B reconhecendo o antígeno. Aqui um linfócito T recebendo o auxílio da célula dendrítica para então reconhecer o antígeno. Então essa é a fase de reconhecimento. Depois a gente vai ter uma fase seguida à fase de reconhecimento, que é chamada fase de expansão clonal. A célula, depois que reconhece, né, durante o processo de ativação,
ela sofre expansão clonal, ou seja, ela se divide, formando múltiplos clones. E então, ainda nessa fase de pós-reconhecimento, ela sofre expansão clonal e diferenciação. Diferenciação em célula efetora, que é a célula que vai efetuar a defesa, ou seja, ela vai migrar para o sítio de infecção para nos defender do processo infeccioso que está acontecendo. E isso, até a gente ter esses mecanismos efetores, essas células efetoras que são capazes de executar os mecanismos efetores, ou seja, os mecanismos de defesa, isso pode demorar numa prima infecção entre 7 a 14 dias. Chegamos agora numa característica extremamente relevante da imunidade adaptativa, que é a memória imunológica. Num segundo contato em diante, nós já vamos ter a presença de linfócitos de memória. Então, as células, os linfócitos, após a fase de reconhecimento, ele vai ser ativado e vai se diferenciar em célula efetora, que é aquela que vai nos defender da infecção que está acontecendo naquele momento. Ele também vai se diferenciar em outro tipo de célula, a célula de memória, o linfócito de memória. E esses linfócitos de memória vão ser células de longa duração, que vão ser capazes de possibilitar uma resposta imune mais rápida e mais eficaz a partir da resposta imune secundária em diante. Vamos entender um pouquinho mais dessas células de memória? Então, eu mostrei esse slide anteriormente. A gente conversou que vai ser necessária uma fase de reconhecimento, onde a célula virgem, o linfócito T virgem, aqui representado em vermelho, o linfócito B virgem, que está aqui representado em roxo, eles estão reconhecendo o antígeno. Após esse reconhecimento, se houver um reconhecimento eficaz, essa célula vai entrar em fase de ativação, onde ela vai ter a expansão clonal e a diferenciação em dois tipos diferentes. Ela vai se diferenciar em célula efetora, que é a que vai nos defender do processo infeccioso, vai migrar para o sítio de infecção para nos defender, e em célula de memória. A célula de memória, ela não vai servir como um soldado combatente neste momento desta infecção. Ela vai servir como memória deste processo infeccioso. Ela vai ser uma célula que não vai servir neste primeiro momento para nos defender, mas ela vai permanecer como uma célula de longa duração, né, e vai permanecer circulante no nosso corpo, mantendo-se o pool de células de memória, replicando-se e mantendo-se esse pool de células de memória, possibilitando, portanto, que a partir de um segundo contato, se uma outra vez na nossa vida a gente entrar em contato novamente com este mesmo agente infeccioso, com este mesmo micro-organismo, a gente já vai ter células de memória circulante. O fato de a gente já ter células de memória no segundo contato em diante faz com que a resposta secundária, ou seja, a resposta imune neste segundo contato, já seja mais rápida. A gente já vai conseguir ter mecanismo efetor de forma muito mais rápida, com bem menos dias do que esses 7 dias necessários numa prima infecção. A memória imunológica é o motivo pelo qual, para alguns processos infecciosos, nós nos tornamos imunes, ou seja, a gente só adoece uma única vez. Um exemplo é a varicela, a catapora. A prima infecção induz uma memória imunológica altamente eficaz e de longa duração. E por isso, raramente uma pessoa é acometida pela catapora mais de uma vez na vida. A memória imunológica é também a base do princípio vacinal. Ao vacinar uma pessoa, nós queremos induzir uma ativação da resposta imune adaptativa, sem causar doença, mas com geração de células de memória que serão capazes de nos defender se nós formos desafiados com o micro-organismo. A ativação do linfócito virgem, com geração de células de memória, está dentro do contexto da imunização ativa, que pode ocorrer ou via infecção ou via vacinação. É o que a gente está observando nesse slide, nessa imagem. Então, o que a gente fala, o conceito de imunização ativa ou imunidade ativa, o indivíduo ele pode adquirir imunização ativa, imunidade ativa, seja via infecção, seja via vacinação. Tá? E em ambas as situações, nós vamos ter especificidade e geração de memória.
Em contraste, o que nós costumamos chamar o conceito de imunização passiva, né, é a transferência, seja ela natural ou artificial, de mecanismos efetores já prontos, como que pode acontecer, por exemplo, na amamentação, né, ou no soro antitetânico. Então, ao administrar soro para um indivíduo, por exemplo, a gente está transferindo anticorpo, que é um mecanismo efetor já pronto. Quando a mãe amamenta o seu filho, ela está transferindo ali também anticorpos IgAs, né, junto com o leite materno. Então, nós estamos transferindo, dando ao indivíduo o mecanismo efetor já pronto. Portanto, nós vamos ter a especificidade, mas não a geração de memória, porque não houve ativação de células virgens. Houve transferência já do mecanismo efetor pronto. E, por fim, vamos falar da especialização. A resposta imune adaptativa adquirida é altamente especializada. E isto decorre do fato de termos diferentes tipos e subtipos de linfócitos e diferentes classes e subclasses de anticorpo. Então, embora num primeiro pensamento possa parecer que nós temos poucos elementos celulares e moleculares na imunidade adaptativa, e então como é que ela seria tão especializada, né? A gente teria só célula B e T, mas na verdade nós temos subclasses e subclasses de anticorpos. O linfócito B, quando ele se diferencia em plasmócito, ele pode se diferenciar no plasmócito secretor de diferentes classes de anticorpos, como IgG, IgE, IgA, IgM, e nós ainda temos as subclasses IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2. E cada uma dessas classes e subclasses de anticorpos podem ter mecanismos efetores distintos. No caso dos linfócitos T, nós temos os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Quando a célula TCD4 virgem é ativada, ela pode se diferenciar em diferentes linfócitos T efetores, que são as células T helper, que podem ser de três tipos: TH1, TH2 ou TH17. E nós ainda temos uma célula que não é efetora, ela é reguladora, a célula T reguladora, que regula as outras linfócitos do sistema imunológico. E o linfócito TCD8 virgem, uma vez ativado, ele se diferencia no CTL, que atua de forma distinta e contra processos infecciosos distintos daqueles das células T helper. Portanto, vamos imaginar, por exemplo, né, uma infecção por parasita euminto, como por exemplo Ascaris lumbricoides. A resposta imunológica mais eficaz será aquela mediada por linfócitos TH2 e pelos anticorpos IgE, da classe IgE. Já numa resposta imunológica contra o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causal da tuberculose, a resposta imunoadaptativa mais eficaz vai ser TH1. Numa resposta imunideal, nós teremos a formação dos subtipos de linfócitos e das classes de anticorpos que sejam as mais especializadas para nos defender de forma eficaz. Então, nós abordamos na aula de hoje essas características principais da resposta imuninata e da resposta imuniadaptativa. Resposta imuninata ou natural possui mecanismos pré-existentes ou rapidamente desencadeados, baixa especificidade e é invariável. Resposta imuniadaptativa ou adquirida necessita uma ativação prévia para, então, ter-se a geração dos mecanismos efetores, é de alta especificidade, tem uma resposta lenta no primeiro contato, gera memória imunológica e é altamente especializada. Neste gráfico, nós estamos observando alguns elementos de imunidade inata, macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, proteínas do sistema complemento, mastócitos, células dendríticas, e nas próximas aulas nós vamos estudar como é que cada um desses elementos da imunidade inata nos defende. E na segunda unidade nós vamos estudar como os linfócitos B e T também efetuam a defesa pela imunidade adaptativa. É importante a gente entender que existe uma influência recíproca entre os mecanismos de imunidade inata e os mecanismos de imunidade adaptativa. Então, citocinas, por exemplo, né, citocinas produzidas pelas células da imunidade inata são capazes de influenciar a ativação e diferenciação dos linfócitos da imunidade adaptativa. Por sua vez, moléculas que são produzidas e secretadas pelas células efetoras da imunidade adaptativa podem modular a função das células da imunidade inata. A gente vai ver isso de forma mais detalhada ao longo do curso.
Um aspecto interessante de a gente ressaltar nessa imagem são essas células que estão aqui na interseção entre os dois conjuntos, né? O conjunto de elementos celulares e moleculares da imunidade inata e o conjunto de elementos celulares e moleculares da imunidade adaptativa. Então, existem alguns elementos celulares, como as células T gama delta, as células NKT e os linfócitos B1, que não estão representados aqui nessa imagem, né? Mas esses três são três exemplos de células que têm, embora sejam linfóides, elas têm características, algumas características de imunidade inata. Então, por isso é que elas ficam aí na região da interseção. Elas são consideradas como se fossem o elo perdido evolutivo, né? Ou aquele momento em que se começou, foi o início do processo evolutivo do surgimento das células linfóides. Então, elas são células que, embora sejam linfóides, elas não têm as características plenas da imunidade adaptativa e preservam algumas características da imunidade inata, como, por exemplo, uma menor especificidade. E então, vamos testar os conhecimentos? O princípio vacinal se baseia em que característica ou características da imunidade adaptativa? Pode marcar uma ou mais opções. Então, já marcou? Vamos ver qual é a resposta correta? Respondeu corretamente quem marcou especificidade e memória. Resposta lenta no primeiro contato não deve ter sido marcada. Bom, permanece em dúvida? Não acertou? Retorna os slides, revê essa parte da aula. Se mesmo assim você continuar em dúvida, coloca, né, sua pergunta lá no fórum de perguntas. E chegamos ao final desta aula do nosso curso de Imunologia da Universidade do Estado da Bahia. Bom, essa aula que vocês acabaram de assistir, ela é bastante importante para vocês compreenderem o restante do semestre, o restante do curso. Entender os conceitos de imunidade inata e de imunidade adaptativa e as principais características de cada tipo de resposta imune é muito importante para que você consiga, então, compreender todo o restante do curso, todo o restante do semestre. Então, eu sugiro que você agora faça o seu One Minute Paper. Você pegue um papel, caneta, marca um minuto no relógio e escreve durante esse 1 minuto quais foram os principais conceitos, quais foram os principais conhecimentos que você aprendeu nesta aula que você acabou de assistir. Bom, bons estudos!